Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Ezequiel capítulo 36. Vem que hoje nós vamos entender esse texto, que é considerado um dos textos, uma das promessas mais lindas que Deus fez ao seu povo. Vem, querido. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo capítulo 35 e capítulo 36 do Estudos e Confrontos do livro de Ezequiel. Amém, querido? Episódio 27. Amado, é isso mesmo. A gente já está no episódio 27. Esse é o 27º episódio. E a gente vai falar do capítulo 35 e do capítulo 36, mas sem resumo, tá? Se você é novo por aqui, calma, vou colocar um card aqui em cima, uma bolinha, ela vai aparecer lá, ó, naquele canto esquerdo lá. Quando você clicar naquela bolinha lá do canto esquerdo, o que vai acontecer? O YouTube vai pegar e vai te mandar lá para o canal do Ministério Caminhos, e aí você vai poder assistir os 26 episódios que tem antes desse episódio aqui. Amém, querido? Então assim, ó, não deixa de assistir nenhum. E você que já nos acompanha já sabe, já está chegando aqui lendo o capítulo 35 e o capítulo 36. Eu preciso que você leia. Mas, pastor, o senhor vai explicar o capítulo 35, o capítulo 36. Poxa, pastor. Gente, nada substitui a tua leitura bíblica, o teu refletir, o teu meditar na palavra. Quando você faz isso, você já vem para cá com conhecimento do texto, o Espírito Santo já trabalhou em você. E aí, pela misericórdia de Deus, se eu puder ajudar de alguma forma, explicando, elucidando alguma dúvida, amém. Glórias a Deus, o Todo-Poderoso. Mas eu não quero que você venha para cá só com aquilo que eu vou explicar. Amém, amado? Então, dá uma lida lá, capítulo 35, capítulo 36 de Ezequiel, e depois vem que hoje a gente tem promessa de Deus para as nossas vidas. Amém, querido? Eu quero agradecer a cada um que está aqui me acompanhando, eu quero agradecer a cada um que tem acompanhado essa série, que tem participado dessa série, e eu quero dizer que é muito bom ter você aqui. A gente está no episódio 27, estou tirando o som aqui, amado, para não atrapalhar a gente. A gente está no episódio 27, uma caminhada. Os irmãos me acompanham, os irmãos sabem que é uma caminhada. Não é fácil. A série de estudos e confrontos do livro de Ezequiel surgiu de um sonho que Deus me deu. E não tem sido fácil. Tem sido luta, tem sido batalha para trazer esse estudo. E agora a gente está entrando na melhor parte do livro, a parte das promessas, a parte da reconstrução da caminhada espiritual de volta de Israel. Amém, querido? Então, o livro de Estudos e Confrontos é um livro onde eu leio o livro de Ezequiel, você lê o livro de Ezequiel e a gente estuda esse livro junto. E eu vou trazendo um estudo praticamente expositivo. Em alguns capítulos eu trago algumas lições de vida, trago algo da parte de Deus, uma palavra da parte de Deus, mas em si o estudo ele tem por objetivo trazer sim uma consciência do livro de Ezequiel, que é um livro profético, um livro tremendamente profético e que tem na sua essência profecias que aconteceram naquela época, que aconteceram durante esse período e que ainda vão acontecer. Quem já me acompanha aqui sabe que é o já e o ainda não. Então assim, amado, eu quero te agradecer por você estar aqui. Agradecer mesmo, de coração, a cada pessoa que gosta de estudo. Quando eu vejo pessoas que gostam de estudo, que vão lá, comentam sobre o livro de Ezequiel, eu fico feliz, porque eu estou vendo que ainda tem pessoas que gostam de estudos, que gostam de pegar a Bíblia e ler a Bíblia estudando, entendendo. E se eu puder, de alguma forma, te ajudar, te auxiliar nisso, amém, amado.
que seja para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Então, eu quero te agradecer, mas eu quero te pedir uma coisa também. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele pode ajudar outras pessoas. E aí o YouTube ele vai indicar esse vídeo para outras pessoas. Quando alguém entrar procurando Ezequiel, profeta Ezequiel, livro de Ezequiel, estudos bíblicos, um dos vídeos que o YouTube vai indicar é esse vídeo aqui, o vídeo do Estudos e Confrontos. Então, amado, não deixa de curtir e compartilhar, não. Não deixa, não. Faz a tua parte. É de graça, você não paga nada. Você só está me ajudando. E aí eu boto a minha cara feia aqui para gravar e você me ajuda a espalhar essa palavra de Deus. Amém, querido? Vamos nós. Hoje nós temos 2 capítulos, mas não é resumo, querido. É porque um capítulo é pequenininho e o outro é maior. É a tônica, o capítulo que tem a tônica do nosso estudo de hoje. É o capítulo 35 e o capítulo 36. Se você leu, você já deve ter percebido que o capítulo 35 é uma profecia contra uma nação. É a profecia contra o Monte Seir. O capítulo 35 é profecia contra o Monte Seir. E no capítulo 36 é profecia para os montes de Israel. Bom, aí você deve estar pensando, pastor, mas não foi lá no capítulo 25, por lá que teve a profecia das nações contra as nações? Poxa, agora surgiu essa profecia aqui de novo? Calma, amado. Não, fica calmo que eu vou te explicar. Mas ainda virão profecias contra outras nações, tá legal? Mas essa aqui em especial, o nome causa uma confusão pra gente. Profecia contra o Monte Seir. Que profecia contra o Monte Seir é essa? Monte Seir, amado, nada mais é do que Edom, aquele lá do capítulo 25, verso 12. Eu só não lembro o número do episódio para te falar, mas lembra que nós fizemos um resumo sobre a profecia contra as nações estrangeiras? Nós fizemos uma primeira parte, e Edom está nessa primeira parte. Edom está junto com Amon, né? Está junto com Tiro, está todo mundo junto naquela panela ali, né? São as nações que se levantaram contra o Senhor Deus. Melhor, elas se levantaram contra Judá, contra Jerusalém. E aí Deus puniu também cada uma dessas nações para que elas pudessem entender que elas não deveriam, elas não são melhores do que Judá, elas não deveriam ter feito o que fizeram. E aí você deve estar se perguntando, mas pastor, de novo a profecia contra Edom? Já lá no capítulo 25, verso 12, não teve a profecia contra Edom? Por que ele está trazendo de novo? Calma. Na verdade, Deus não está repetindo. Na verdade, Deus está usando essa profecia contra Edom ou contra o Monte Seir, como está aqui, como pano de fundo para o capítulo 36, porque Deus vai fazer uma promessa tremenda para Israel. Uma promessa que vai mudar a história de Israel. Só que Deus quer usar um pano de fundo, um contraponto, e aí vai usar Edom, que é o Monte Seir. E aí você deve estar se perguntando, mas pastor, por que Edom? Por causa da proximidade. Edom são os filhos de Esaú, irmão de Jacó, lá de trás. Lembra aquela história lá de Gênesis, quando Jacó e Esaú tiveram aquela briga por causa da primogenitura? Depois eles fizeram as pazes, Jacó voltou para sua terra e Esaú deixou Jacó ocupar a terra de Canaã, a terra que era do seu pai, a terra de Isaac, né? E aí o que acontece? Ele deixou Jacó ocupar a terra e ele foi para outra terra. E essa terra se chamou Edom, uma terra vizinha ali. Amado, não repara não o barulho. Eu comecei mais cedo hoje, eu estou gravando mais cedo, mas vai ter barulho porque eles estão fazendo uma obra no apartamento aqui do lado. E aí você já viu, vai ter barulho. Eu tentei começar a gravação bem cedo, tá bem cedo, mas os caras também estão começando cedo, né? E eu não queria falar de madrugada porque, querendo ou não, a fala também incomoda os vizinhos. A gente fala um pouco alto, mesmo usando o microfone, a gente fala um pouco alto, incomoda. Se você ouvir barulho, eu vou gravar com barulho mesmo, tá, amado? Vocês me perdoam. Eu procuro não deixar barulho, mas às vezes não é possível. Então você me perdoa de coração, porque eu quero gravar, eu tenho que gravar esse capítulo. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então o que Deus está fazendo aqui? Ele está pegando o capítulo 35, ele está fazendo como se fosse um prefácio, uma introdução para o que ele vai prometer para Israel no capítulo 36. As promessas de Israel no capítulo 36 não são por mérito de Israel. Por isso que Deus vai usar o juízo que ele impôs sobre Edom
como pano de fundo, como prefácio, como introdução, como contraponto, porque o que ele vai fazer com Edom, ele vai fazer justo o contrário com Israel. Tá bom, querido? Bom, então não é repetição, tá legal? Não é repetição, inclusive vem com alguns detalhes a mais, tá legal? Se você quiser entender melhor essa briga de Edom, né? Essa coisa de Deus ter um juízo contra Edom, você pode ler o livro do profeta menor Obadias. Leia, pega o livro de Obadias e leia, tá? Obadias é um profeta menor. Ah, pastor, ele é profeta menor por quê? Porque ele tinha baixa estatura? Não. Ele era menor porque ele não era um grande profeta? Não. São os escritos, é a quantidade de escritos que determina quem é profeta maior e quem é profeta menor. Então nós temos Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel como profetas maiores, porque escreveram os maiores livros. Eu já ia falar as maiores cartas, não, eles não escreveram cartas, escreveram livros. Então, eles escreveram os maiores livros. Ageu, Sofonias, Malaquias, Zacarias, Abacuque, Miqueias, Jonas, são livros menores. Como os escritos são menores em quantidade, eles ficaram com esse apelido de profetas menores. Então, leia Obadias. Se você quer entender, é um capítulozinho só, você vai ler aí no ônibus, você vai ler em casa rápido, numa devocional você lê, tá bom? Então, é curtinho o livro de Obadias, você vai entender bem essa briga de Edom com Israel, tá bom, querido? E aí, o que acontece, né? Do verso 1 ao verso 4, Deus explica o motivo do juízo sobre Edom, né? Deus já inicia falando o seguinte: estou contra você, Edom. Lembra do episódio passado que eu falei sobre os pastores infiéis, que alguns teólogos dizem que não tem juízo para os pastores? E eu falei que tem um dos juízos mais perigosos contra os pastores. Por quê? Porque lá naquele texto, Deus fala assim: estou contra os pastores infiéis de Israel. Ou seja, cuidado, pastores, cuidado. Quando Deus diz que está contra alguém, a chapa é quente, ele está contra mesmo. Então, Deus diz aqui que está contra Edom. Ele diz que eu estenderei minha mão contra você. Quais são as consequências desse juízo? O que vai trazer esse juízo? Desolação, espanto, cidades desertas, desolação. E aí Deus vai usar isso tudo para que Israel e todas as nações ao redor saibam que ele é Deus. Tá legal? Essa palavra aqui, né, ela não vai acontecer imediatamente. A gente está mais ou menos em 584, 583, entre 585 e 583 antes de Cristo. Essa palavra só vai acontecer em 553, ela vai acontecer mais à frente, tá legal? Uns 30 anos aí à frente, 553, demora um pouco, tá, amado? Então cuidado. E já vou falar para você, pode até demorar, mas Deus vai cumprir tudo o que prometeu, seja ao teu favor, promessas, ou sejam juízos para te colocar no eixo, no caminho dele novamente. Então, toda essa palavra contra Edom só vai acontecer uns 30 anos aí para frente, mas Deus já está falando. Bom, razão número 1 desse juízo, né? Guardou uma inimizade sem fim, desamparou os filhos de Israel no dia da calamidade. Bom, isso aí a gente já tinha lido lá no capítulo 25, Deus falando dessa inimizade, tá? Deus vai acrescentar uns elementos aqui, eu quero que você preste atenção para você entender. Do verso 6 ao verso 9, vem mais uma nova lista de juízos. Na verdade, é uma repetição da lista de juízos, só que Deus vai acrescentar uma questão aqui, tá? Deus vai falar o seguinte: tão certo como eu vivo, ou seja, uma palavra de juramento. Já expliquei aqui, vou repetir novamente. Toda vez que Deus fala, tão certo como eu vivo, ele está jurando pela própria vida dele, pela própria existência dele, pelo nome dele, tá certo? Farei você sangrar, pois como não odiou o derramamento de sangue do seu irmão Israel, o derramamento de sangue o perseguirá. Você vê que Deus trata Edom como irmão de Israel, tá certo? Então, como Edom não odiou o derramamento de sangue, Deus vai permitir que o derramamento de sangue persiga Edom. E, amado, eu quero fazer um alerta aqui, antes da gente continuar. Às vezes nós achamos que que estamos autorizados a desejar o mal das pessoas que aparentemente não têm Deus.
os ímpios, os iníquos. Amado, nós não devemos desejar o mal de ninguém. Se o próprio Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, então deixa eu te falar uma coisa, um exercício que eu e você precisamos fazer. Vamos parar de desejar o mal para as pessoas, principalmente as pessoas que não se comportam como um povo de Deus, que não se comportam debaixo da mão de Deus, das pessoas que não têm um comportamento como nós achamos que deveria ser. Às vezes nós desejamos o mal, isso acontece comigo e acredito que aconteça com os irmãos também. Vamos parar. Deus está cobrando Edom porque Deus estava vindo com juízo sobre Israel e Edom estava desejando o mal de Judá, de Israel. E eles tinham motivos para isso, porque eles têm uma inimizade já desde lá de trás por causa da primogenitura. Os filhos de Edom, eles acham que não tinham mais o direito a serem abençoados por causa do furto da progenitura que Jacó fez em cima de Esaú. E, na verdade, não foi a primogenitura que trouxe a promessa para eles, e sim a escolha de Deus. Se você tem dúvida, assiste a série Gênesis que eu tenho gravada aqui no canal e você vai entender tudinho direitinho, tá bom? Então, pare de desejar. Edom desejou o mal de Judá. Pela lógica, Judá já está arrasado, Jerusalém já está arrasada, já está em juízo, Deus já decretou o juízo deles, eles pecaram mesmo, então vamos passar por cima, né? Bandido bom é bandido morto, o que não presta tem que morrer mesmo. Quem nunca falou essa frase? Cuidado, cuidado, porque Deus está cobrando Edom justamente disso aqui. Vamos limpar os nossos corações. Isso é um exercício. Isso não acontece do dia para a noite. Isso acontece quando nós começamos a converter os nossos sentimentos. Converter. Eu não estou falando aqui de conversão, de salvação, não, tá, amado? Eu estou falando de transformação diária. A transformação que a graça de Jesus nos exige e vai nos transformando de glória em glória. Esse processo, então, que a gente vá convertendo os nossos sentimentos a ponto de nós não desejarmos mais o mal. Vai se cumprir a justiça? Vai. O cara que roubou vai ser preso? Vai. O cara que matou vai ser preso? Vai. Aconteceu uma fatalidade com alguém que estava fazendo algo ruim? Justiça de Deus. Mas não deseje. Cuidado, porque olha aqui, o que deu. Tá? Do verso 10 ao verso 15, Deus vai dar uma segunda razão por causa desse juízo, né? Aliás, deixa eu voltar aqui que eu não expliquei, tá? Então o derramamento de sangue vai perseguir. Mas olha o que vai acontecer. Deus diz que vai encher de mortos, de cadáveres, os montes e as colinas de Seir, de Edom, né? E os mortos ficarão jogados nas correntes de água. Amado, é um texto simples, né? Parece um texto bobo. Os mortos ficarão jogados, caídos nas correntes de água. Deixa eu te falar, não existia coisa pior para uma nação, era os seus mortos ficarem jogados nas correntes de água. Havia uma consciência na época, uma consciência de guerra, uma consciência... Já havia naquela época uma espécie de lei de guerra. Então, ninguém fazia uma matança para jogar os corpos nas correntes de água, tá legal? Então, mortos em corrente de água, amado, mortos em corrente de água, acabava com a água potável, porque havia uma contaminação. Então, isso significa que a cidade verdadeiramente estava na pior situação que você possa imaginar, tá? Do verso 10 ao verso 15, Deus vai apresentar uma segunda razão, né? E aí eu quero que você preste atenção nisso aqui, porque isso aqui vai falar de outras questões, além dessa que eu já falei com você, de parar de desejar o mal das pessoas, quer quem quer que seja, tá legal? Então, Deus vai falar o seguinte, né? A partir do verso 10 ao verso 15. Você disse, os dois povos são meus, e eu estava ali. Ou seja, Edom desejou as terras de Judá, de Jerusalém, o reino do sul, e as terras do norte, o reino do norte. E aí fala dos dois montes, né? Amado, infelizmente, Edom desejou uma coisa que era do próprio Deus. Não vamos esquecer que Israel, na sua totalidade, é propriedade do próprio Deus. E Edom estava desejando as terras, os bens, tudo. Edom desejava escravizar Judá, por isso que ele fala os dois povos, os dois montes. Judá, que é o reino do sul, e Israel, que era o reino do norte. E aí Deus fala novamente, tão certo quanto eu vivo, juramento, procederei conforme a tua ira e a tua inveja, conforme o seu ódio. Deus está prometendo aqui que vai agir contra Edom conforme a ira
conforme a inveja e conforme o ódio. Cuidado, amado. Cuidado com os sentimentos que a gente, às vezes, nutre dentro do nosso coração. Às vezes a gente pensa que porque somos salvos, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e o somos de verdade, tudo que flui de nós é bom demais. De nós não há bem algum. Já dizia Paulo. É só ler a Epístola aos Romanos. Tá legal? Tranquilo? E me farei conhecido deles. Ou seja, Deus vai se fazer conhecido com esses juízos. Deus vai se fazer conhecido. Porque tudo é para a glória de Deus. E aqui a gente já vai começar a falar de uma outra parte que muita gente confunde, muita gente nessa modernidade acha que Deus está interessado, sabe, no nosso bem-estar, no nosso conforto, criancinhas mimadas, nananina, não. Tudo é para a honra e glória do Senhor, tudo é para que o nome dele seja conhecido. Verso 12, verso 13, tudo é para que o nome dele seja conhecido. E Deus aqui vai fazer uma coisa inverso. Deus vai fazer o inverso com Edom. Enquanto a terra se alegra, por isso que o juízo de Edom vai vir mais para frente. Você deve estar pensando, poxa, Deus demorou ainda 30 anos para vingar, para vir com o juízo contra Edom. Não, querido. É porque Deus fala assim, enquanto toda a terra se alegra, verso 14... Edom será uma desolação. Quando tudo estava voltando ao normal, quando Israel estava começando a dar os primeiros passos para uma caminhada melhor, o povo de Israel prosperou na Babilônia, tá, querido? Não pensa você, teve essa invasão, teve essa desgraça toda, porém, o povo de Israel, ele foi se estabelecendo. Aonde ele se espalhou, ele foi se estabelecendo, porque Deus criou uma aliança de paz com Israel. Mesmo espalhado, mesmo debaixo do exílio, Deus fez uma aliança de paz e eles prosperaram onde eles estavam. E você já vai saber o porquê que eles prosperaram. E aí Deus fala assim, enquanto toda a terra se alegra, Edom será uma desolação. Ou seja, Deus faz o contrário. Por isso que não demorou, não. Deus, amado, não demora. As coisas vêm na hora certa. Amém, querido? Assim como você se alegrou quando Israel foi arrasado, assim será com você. Dom verso 15, tá bom? E agora a gente vai entrar no capítulo 36, que é um capítulo lindo, né? Eu li uma parte dele aqui no início. É lindo esse capítulo e essa promessa serve para nós também. Não pelo mesmo motivo. Aqui há um motivo específico. Deus estava renovando a promessa com aquele povo que estava traumatizado. Nessa altura do campeonato, 3 anos da invasão, mais ou menos, o povo estava com a sua autoestima completamente baixa, a sua guarda estava baixa, humilhado, arrasado. E aí Deus começa a reconstruir essa confiança, essa estima. Ou seja, Deus começa a dizer para eles, eu sou o Deus de vocês, eu sou o teu Deus, eu te amo, eu te corrijo porque eu te amo. Hebreus capítulo 12. Quem tem dúvida sobre a correção de Deus? Sim, amado. Os nossos púlpitos se contaminaram com a pregação coach, com a pregação humanista, com a pregação liberalista, com a pregação que massageia o meu ego, com a pregação da prosperologia. A gente acha que Deus, né, nunca vai nos corrigir, e Deus nos corrige, porque Deus corrige aquele que Ele ama. E aqui Deus começa a falar dessa promessa. Do verso 1 ao verso 4, ele fala, filho do homem, profetize para os montes de Israel, para o monte de Israel. Ou seja, olha a diferença, não é mais contra o monte Seir, agora é para o monte de Israel. Deus fala na língua dos homens, tá, querido? Deus fala perfeitamente. A diferença do contra e do para, tá legal? Bom, e aí o que acontece? Esse capítulo 36, você vai ver que ele é justamente o contrário do que Deus vai fazer com Edom. E aí você vai entender por que Deus colocou o capítulo 35. E aí ele fala o seguinte, olha, os seus inimigos disseram bem feito. Olha como é que Deus começa. Eu acho linda a organização da escrita de Ezequiel. A forma de escrita de Ezequiel é perfeita, porque Deus ele apresenta as razões, os motivos e vai desenvolvendo a ideia profética nas escritas de Ezequiel. É impossível você dizer que esse livro não vem da parte de Deus, né, amado? Os eternos lugares altos são nossa herança. É tudo nosso. Ou seja, isso é a frase que Edom falou. Os eternos lugares altos, Jerusalém, Samaria, são nossa herança. Ou seja, é tudo nosso, está dominado, tomamos tudo, né? Eles se associaram contra Israel. Deus está falando as razões. Eles fizeram de jeito para abocanhar de todos os lados. Ou seja, Deus ainda condena a ganância de Edom. Eles fizeram o jeito para abocanhar de todos os lados. Porque, na verdade, amado, o que aconteceu? Edom ficou esperando a queda de Jerusalém, a queda de Israel, para tirar proveito do momento de fragilidade, do juízo de Deus sobre o povo dele. Amado,
Nunca se aproveite do momento de fragilidade de ninguém, amado. Nunca, porque olha o juízo de Deus. Olha o juízo de Deus. Sejamos justos. Vamos agir com justiça, amado. Vamos agir com justiça. Vamos ser mais justos, amado. Vamos ser mais justos. E aí, Deus vai falar aqui, ó, no meu zelo falei contra as nações e Edom, e eles se apropriaram da minha terra com alegria, com todo o coração e profundo desprezo, para despovoar e saquear. Então, amado, a chapa ficou quente aqui para Edom, porque Edom chegou a tomar parte da terra de Israel. Isso aqui não vai ficar, né, impune. E aí do verso 7 ao verso 15, Deus vai iniciar o discurso da restauração do caminho de volta de Israel. Amado, eu já falei isso aqui alguns episódios atrás e vou tornar a falar de novo. Toda vez que Deus nos trouxer um juízo, depois desse juízo, e é por isso que eu digo aqui, já falei algumas vezes e vou tornar a repetir, por isso que eu falo que juízo não pode ser considerado um castigo. Juízo não é um castigo. A gente encara como castigo porque essa é a nossa natureza humana. Mas o juízo ele vem para nos tirar daquela rota errada. O juízo ele vem para nos purificar, para nos redimir. O juízo ele vem para quebrar sobre nós aquela maldição, porque quando nós entramos em pecado, nós entramos debaixo de maldição. E não adianta depois você querer dizer assim, mas eu peço perdão e tudo vira e volta ao normal. Não, querido. Nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes, principalmente por causa da dureza dos nossos corações, há uma insistência nossa em permanecer no pecado, em permanecer debaixo de maldição. E aí, Deus ele vem com juízo para nos redimir, porque judicialmente nós ficamos liberados, redimidos. É como se pagasse a dívida que nós contraímos. Então, amado, essa etapa aqui do verso 7 ao verso 15, Deus vai explicar, né, vai iniciar o caminho de discurso de volta. Por quê? Porque depois que passa o juízo, a gente está arrasado, a gente está quebrado, a gente está de pé e mão atada, a gente está com a autoestima lá embaixo. E não tem outro caminho para nós a não sermos voltarmos para Deus. E aí por isso que eu falo que a gente vai para um caminho de reconstrução de vida espiritual com Deus, de voltar para Deus, um caminho de volta, de restauração espiritual. Eu chamo assim, tá, amado? Um caminho de restauração espiritual. E Deus começa a falar uma palavra linda, ele fala assim, olha, os montes de Israel produzirão o seu fruto para o povo de Israel. Os montes de Israel produzirão o seu fruto. Deus começa a dizer que ele vai deixar a terra fértil de novo. Porque tu lembra da tríade lá, de juízos? Fome, peste e espada. Lembra? E ainda entrou um quarto, né? Aí virou um quarteto, que foram os animais selváticos. Deus ele agora começa a devolver a erva do campo. A erva, né? Porque ele sabe que Israel vai voltar. Eu estou do lado de vocês. Eu voltarei para vocês. Olha a declaração de Deus entre o verso 7 e o verso 15. Eu estou no capítulo 36. Amado, nos piores momentos da sua vida, Deus nunca te abandonou. E deixa eu te falar uma coisa. Se por um acaso você se sente nessa situação de juízo, saiba, Deus está com você. Deus nunca te abandonou. Todos esses juízos que o povo está passando, todos esses juízos, toda essa espada, toda essa fome, toda essa peste, todo esse animal selvático, Deus está com o povo dele. Você pode até não entender. E se você não entende, cuidado, vá orar, porque aí você está se tornando um ateu. Deus, ele nunca nos abandonou. Ele fala, eu estou do lado de vocês, eu voltarei para vocês, porque o plano de Deus foi sempre habitar conosco. E aí você deve se perguntar, mas pastor, por quê? Eu também não sei. E não me importa, eu só sei que não é mérito nosso. Não é meu mérito, não é seu mérito, a gente não é bonzinho, a gente não presta, a gente não tem bem nenhum, a gente não faz nada certo. Mas Deus nos ama, ele nos amou primeiro, por isso que a palavra fala que ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos a ele, porque pela nossa natureza pecaminosa, nós escolheríamos o pecado, escolheríamos o mundo, escolheríamos as coisas do mundo. Mas ele nos escolheu primeiro, porque ele sabia, ele tem um plano conosco. Amém, querido? Isso não é privilégio, você já vai saber o porquê que eu estou falando isso.
e vocês serão lavrados e semeados. Amados, tudo bem que Deus está falando aqui da terra, mas olha bem, esse texto aqui, eu peguei da NAA, tá? Que é uma linguagem já mais moderna, vamos dizer assim. Vocês serão lavrados e semeados. A gente entende que Deus aqui está falando da terra, mas Ele também está falando das pessoas. A terra do nosso coração precisa ser lavrada e precisa ser semeada. E de repente você está falando, ih, pastor Alex está ficando doido. Não, querido, não tem a parábola do semeador que Jesus falou? Que o semeador passa e joga as sementes, e algumas sementes caíram à beira da estrada, outras caíram nas pedras, outras caíram em bom solo. Pois é. Então, quando Deus fala aqui, e vocês serão lavrados e semeados, Ele já está falando dessa palavra. A palavra do Evangelho entraria no coração deles, a palavra de Deus, os estatutos de Deus, os juízos de Deus entraria no coração de Israel. Multiplicaria pessoas sobre vocês. Você vê como é que Ele muda? Ele fala que vai lavrar e semear. A gente sabe que a terra também, mas ele está falando das pessoas. Vocês serão lavrados e semeados. Olha como é que ele está falando das pessoas, porque logo depois ele fala, multiplicarei pessoas sobre vocês. Ou seja, Deus daria posteridade para eles seriam fecundos, tá? E voltarão às suas moradias originais. Eles voltariam às suas moradias, às suas casas, os lugares onde eles moravam. E os lugares de Israel não ficariam mais desabitados e não faltaria filhos. Verso 12. Amém, querido? Bom, e aí, do verso 16 ao verso 21, eu quero que você preste muita atenção nisso, porque Deus vai falar o seguinte, Deus explica o motivo de ter vindo o juízo sobre Israel. Né? Do 16 ao 21. É aquilo que eu falo, cara, é uma estrutura literária bem direitinha, bem divididinha. É impossível a gente achar que Ezequiel não estava falando da parte de Deus. Os caminhos de Israel era como a impureza da mulher. O que é a impureza da mulher? Né? Tira as crianças aí, tira as crianças. Né? Tira as crianças da sala. Tira as crianças. A impureza da mulher é o sangue que desce mensalmente. É a regra da mulher, é o período da regra da mulher. E a gente sabe que o sangue que é expelido pelo corpo da mulher é um sangue que já não tem utilidade nenhuma, é um sangue que não tem vida, é um sangue que está morto, é um sangue que traz todas as impurezas. Então, Deus aqui, quando compara as impurezas, o caminho de Israel com as impurezas da mulher, você já entendeu, né? Todo o caminho que Israel trilhou, todo o caminho que Israel escolheu, nada mais era do que sangue podre, sangue ruim, sangue sujo, impurezas. Tudo que ele fazia já era resto do resto do resto que só servia para ser jogado fora. E aí Deus fala do sangue que eles derramaram sobre a terra toda, com a injustiça, com a violência. Deus fala dos ídolos, tá legal? E com a dispersão do povo, e aqui tem um detalhe que eu quero que você entenda. Eu estou entre o verso 16 e o 21. Como o povo foi disperso pela espada, pela peste, pela fome, o povo foi espalhado na invasão, o nome do Senhor foi profanado. Amado. Às vezes nós achamos que o juízo sobre nós traz consequências sobre nós. Achamos que o juízo, ou o castigo de Deus, como alguns falam, traz consequências, prejuízos só sobre nós. E não. Quando Deus traz juízo sobre nós para consertar os nossos caminhos, muitas das vezes o nome dele é profanado. E aí você deve estar se perguntando, pastor, por que isso? Porque Deus tem promessas comigo, promessas com você. Quando Deus nos corrige, nos bota de novo na rota, através de um juízo, a coisa fica muito ruim para a gente. E as pessoas ao nosso redor, elas olham e falam, mas aquele não era o pastor Alex? Aquele homem não era aquele homem que pregava pra caramba? Aquele homem não era aquele homem que Deus dizia que ia fazer e que ia acontecer? Olha, sai a fala e a crítica, sai do nome do pastor Alex e vai se transferindo para o nome de Deus. Mas Deus não falou que usar ele, Deus não usava ele não fazia, não acontecia, não rodava, pulava, dava cambalhota, salto triplo de costa. Ou seja, o nome do Senhor começa a ser profanado. Ou seja, há dúvidas a respeito da promessa de Deus na minha e na tua vida. Há dúvidas sobre a fidelidade de Deus em cumprir o que ele falou na minha e na sua vida. E aí o nome de Deus passa a ser enxovalhado. O nome de Deus é que passa a ser a dúvida. Será que esse Deus existe mesmo?
Será que esse Deus existe? Por isso que Moisés vai falar para Deus, lá no deserto, vai falar para Deus, se tu vai matar esse povo, risca meu nome do livro da vida. Porque tu tirou o povo lá do Egito para matar o povo aqui no deserto? Por que Moisés entrou com essa fala, com essa argumentação em relação a Deus? Por quê? E Deus, amado, ele não ia fazer isso. Porque se Deus fosse fazer, já estava determinado, Deus faria, não avisaria nem a Moisés. Deus queria ver qual era o coração de Moisés. Deus queria saber se Moisés tinha no seu coração amor por aquele povo. Se Moisés estava firme no propósito, porque Deus sabia que dali para frente ia ser muito difícil, porque as murmurações iam continuar, as reclamações iam continuar, o povo ia continuar rebelde, e Deus precisava de um líder firme que permanecesse ali. E Moisés provou para Deus que estava sim firme, que ele estava dentro do propósito. Pronto, capacitado, nós nunca vamos ser. Mas Deus quer saber se nós estamos firmes, se nós estamos prontos dentro do propósito. E aí o que acontece, amado? O nome de Deus é profanado. O nome de Deus passa a ser a dúvida. O nome de Deus passa a ser enxovalhado. Passa-se a falar besteiras de Deus entre os povos ao redor. E aí você vai entender aquela linguagem, aquela expressão que Deus usa, porque talvez você nunca entendeu, quando Deus fala assim, vocês não santificaram o meu nome. A gente pensa que nós sermos santos. Não. As nossas atitudes santificam o nome de Deus. Não que o nome de Deus precise ser santo, mas as nossas atitudes comprovam para quem está ao nosso redor que o nome de Deus é santo. Quando as nossas atitudes, os nossos juízos, os nossos castigos, os nossos maus testemunhos depõem contra a santidade do nome de Deus, o nome de Deus é enxovalhado. E aí Deus fala, você não santificou o meu nome. E aí, amado, pega. Espero que você tenha entendido essa explicação. Quando você lê daqui para frente Deus falando assim, meu nome não foi santificado, meu nome foi profanado, você agora está entendendo o que Deus está querendo dizer. Amém, querido? Bom, então, com a dispersão, o nome do Senhor foi profanado, mas o Senhor tratou de proteger o seu santo nome, por isso que agora ele estava ajeitando a casa, por isso que ele agora estava ajeitando tudo, né? Ele estava trazendo Israel aos poucos de volta, ele tinha cessado a espada sobre Judá, Deus estava arrumando a casa, prometendo juízos para Edom, Amon, Moabe, Tiro, e aí por diante. E aí, do verso 22 ao verso 24, Deus vai fazer um alerta. Deus fala assim, olha, não é por causa de vocês que eu estou fazendo isso, mas por causa do meu santo nome. Então, amado, entenda de uma vez por todas. Não há mérito em mim e em você. Talvez você esteja pensando, Deus está fazendo isso tudo porque ele exagerou. Deus exagerou, Deus pesou a mão sobre Israel. Foi demais e agora ele está arrependido. Não, esse sentimento é humano. Não, Deus ele não está arrependido. Deus fez o que tinha que ser feito. Israel passou dos limites. Porém, o nome dele foi profanado, porque passaram a duvidar da existência dele, passaram a duvidar da dignidade dele, passaram a duvidar da fidelidade dele. Então agora ele estava arrumando as coisas para que o nome dele não fosse mais profanado do que já tinha sido. O mérito não é nosso, amado. Deus não faz nada por nós porque nós merecemos, por ser, eu sou merecedor, sou coitadinho. Não. Deus faz por amor, mas principalmente por amor ao nome dele. Nada do que possa acontecer nas nossas vidas é mérito nosso, amado. É zelo. Deus tem zelo pelo nome dele. Aí você vai falar assim, mas pastor, e eu, onde fico? Se você carrega o nome de Deus e santifica o nome de Deus, ele terá zelo por você. Porque ele primeiro tem zelo pelo nome dele, porque ele é perfeito. Deus não peca, Deus não pode pecar. E aí eu estou mandando já recado para aqueles enjaulados, que se diz reformadinho, que, porque Deus criou tudo, inclusive o mal, o pecado, é ele que ordena. Não, Deus não pode pecar, Deus não pode gerar o mal. O mal, ele é fruto, ele é consequência da ausência do bem. A partir do momento que Deus ele é rejeitado pelo homem, a ausência de Deus, a ausência do bem. E aí vem o mal, tá certo? Bom, vamos lá. Não vou gastar meu tempo com esse povo, não. Tá na Bíblia, né, gente? Vai ler a Bíblia, o pessoal aí, vai ler a Bíblia. Bom, do verso 25 ao verso 28, Deus começa a fazer
as promessas mais lindas, que foi a que eu li aqui, que eu comecei lendo. Uma das promessas assim que a gente fala, a gente lê, né? E ela serve para nós hoje, porque nós fizemos parte dessa promessa. Talvez você ache que não, mas nós fizemos parte sim dessa promessa, sim, amado. Essa promessa que Deus faz aqui do verso 25 ao verso 8 nos alcançou. Mas Deus estava falando bem com aquele povo ali de Israel naquele momento. Ele fala o seguinte: aspergirei água sobre vocês e vocês ficarão purificados de todas as impurezas, de todos os ídolos. Amado, se você for... Aqui, tá? Deixa eu te explicar. Ezequiel estava falando de Jesus. Iria começar sim um movimento de reforma em Israel, uma reforma religiosa em Israel. Depois desse juízo aqui, eles iam voltar de cabresto muito baixo, muito curto, bem arrasados mesmo. E aí é que surgem as sinagogas, os lugares para aprender a palavra, o radicalismo da palavra, daí que vem os fariseus, os saduceus, etc, etc, etc. Então, quando a gente encontra aquele sistema religioso radical da época de Jesus, é fruto desse momento pós-exílico, ou seja, eles apanharam tão feio que eles voltam com medo, e aí eles voltam realmente querendo ser radicais, como se fosse aquele crente mesmo radical, né? Bom, enfim. Mas aí vem a plenitude dos tempos com Jesus. Então, é o já e o ainda não. Deus ele começa uma reforma religiosa em Israel a partir do exílio. Porém, é em Jesus que vai se cumprir essas palavras, essa promessa que eu vou falar agora. Aspergirei água sobre vocês e vocês ficarão purificados de todas as impurezas, de todos os ídolos. Por isso que pega essa palavra para você, porque ela nos alcançou, essa promessa alcançou a mim e a você. João 15, verso 3. Vós já estáis limpo pela palavra que lhes tenho falado. O próprio Jesus falou que purificou. E a palavra, ela aponta para a água aponta para a palavra. Um dos símbolos da palavra é a água. Lhes darei um coração novo e um espírito novo. Amado, o que Jesus fez em nós? Ele nos deu um coração novo, ele tirou tudo que não prestava do nosso coração, aquele coração insensível. Quando ele fala aqui, tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, ele está tirando a dureza dos nossos corações. O próprio Jesus falou, né, a respeito de vários pecados que eles aconteciam por causa da dureza dos nossos corações. O que é mais duro que a pedra? Nós tínhamos corações de pedra dentro de nós. Jesus tirou esse coração de pedra e colocou coração de carne e nos deu um espírito novo. Ele nos vivificou. Porém dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. João, capítulo 3, verso 5. Em verdade vos digo que quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. É o Jesus falando, amado. Jesus falando. O que a gente vai falar do dia de Pentecostes, que inaugurou o início do ministério do Espírito Santo em nós. Agora o Espírito habitava dentro de nós, quando ele fala, e porei o meu Espírito em vocês. Ou seja, o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Paulo vai escrever aos Coríntios, ora, não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Amado, eu e você somos templo do Espírito Santo. Essa promessa feita para Israel aqui, do verso 25 ao 28, nos alcançou. Vocês habitarão na terra de vocês, vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. E aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, é a primeira, eu sempre confundo se é a primeira epístola ou a segunda, de Pedro, capítulo 2, verso 9, lê os dois, tá bom? Sai da rede social e lê os dois, você vai encontrar. Pedro, capítulo 2, verso 9, né? Seja na primeira ou na segunda epístola, ele vai falar, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa promessa nos alcançou. Eu quero que você fique com essa palavra, essa promessa alcançou a mim e a você. Nós fomos purificados. Isso aqui que você está fazendo não é porque é o pastor Alex que está aqui dando estudo, não. Cada vez que você para entender a palavra, para estudar a palavra de Deus, ela te purifica. Cada vez que a palavra te purifica, os teus ídolos, as tuas iniquidades, elas são quebradas. Você sai mais limpo desse banho da palavra. E aí o teu coração ele fica mais mole. O teu espírito se renova, se vivifica, a tua alma baixa a bola. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você tem voz mais, tem a voz mais audível, porque o Espírito Santo fala o tempo inteiro com a gente. A gente é que não escuta por causa do nosso
pecado. Amém, amado? E aí do verso 29 ao verso 30, Deus vai falar de uma multiplicação. Só que, deixa eu te falar uma coisa. Essa multiplicação aqui não é uma multiplicação direta de retribuição. Agora que vocês estão fazendo tudo que eu falei, eu vou multiplicar vocês. Não, não é uma retribuição direta, tá? Para os prosperólogos não usar essa palavra como base para prosperologia, tá? Amado, a palavra de Deus ela tem várias palavras sobre prosperidade, vários textos sobre prosperidade. É inegável que Deus vai nos abençoar. No entanto, não é uma retribuição direta. Eu vou ser bonzinho e Deus vai me enriquecer. Eu vou fazer direitinho e Deus vai me dar um carro zero. Não, não é assim. Essa retribuição aqui, essa multiplicação que Deus está fazendo, ela é base para aquela época, em especial para aquele povo, porque Deus veio com a tríade de juízos. E o que acontece? O que Deus trouxe sobre eles fez com que eles fossem zombados pelas outras nações. Então Deus agora, através da multiplicação dos recursos produtivos, faria com que essa zombaria cessasse e o nome do Senhor fosse santificado novamente. Então, prosperólogos de plantão, esse texto de Ezequiel 36, de 29 e 30, não serve como base de prosperidade. Muito embora ele sirva, sim, como prova de que Deus ele é capaz de nos prosperar, mas para santificar o seu nome, e não com uma retribuição direta. Tá? No verso 31, né, eu digo que é o maior sinal de que você teve uma mudança de vida. Porque Deus fala assim, então vocês se lembrarão dos seus caminhos e das suas ações que não foram boas e terão nojo de vocês mesmos. Eu costumo dizer que um verdadeiro arrependimento ele vem acompanhado do verso 31. Se você não sente nojo do que você fez, você não está arrependido. Eu sei que é uma palavra radical, eu sei que é uma palavra que para muitos pode... o pastor Alex agora foi radical, ofendeu. Eu lembro de coisas que eu fiz, mas eu não sinto nojo de mim mesmo. Ore. Ore, amado. Nós temos que olhar para o passado, aquilo que nós fizemos e chorarmos. Nós temos que sentir nojo e falar, poxa Deus, como é que eu fiz isso? Eu não teria coragem de fazer isso de novo, eu não quero isso para minha vida. Como eu fui idiota, como eu fui fútil, como eu fui panaca de ter feito isso. E aquilo que você fez, o erro que você cometeu, embrulha você. É isso que Deus está falando. No verso 32, e aí vem a prova de que os prosperólogos não podem usar essa palavra, né? Porque essa multiplicação, essa prosperidade que Deus dá para o povo de Israel, não é uma multiplicação deliberada e irrestrita como promessa. Existem palavras na Bíblia que são promessas liberadas e irrestritas, é para todo mundo, mas essa aqui não é. Deus fala que é por causa do nome dele, verso 32, e Deus ainda fala assim para o povo de Israel, que fique bem entendido. Então, amado, eu quero repetir essa palavra para você aqui, que fique bem entendido na sua cabecinha. E o que Deus faz conosco não é por causa de nós, não é mérito nosso, mas é por causa do santo nome dele, que nós mesmos profanamos. Bom, encerrando já, né, do verso 33 ao verso 8, Deus vai completar essa promessa de restauração com Israel. Né? Ele fala que quando Israel fosse purificado de toda a sua iniquidade, as cidades voltariam a ser habitadas, né? As ruínas seriam reconstruídas, a terra abandonada seria cultivada, a terra vai ficar como o jardim do Éden. Olha, Deus novamente fazendo comparação do jardim do Éden. Então aquela palavra lá do rei Tiro não significa que era Satanás no jardim. Tá legal? Tranquilo? As cidades serão fortificadas e habitadas, ou seja, segurança, vigilância novamente. As nações que ainda restarem saberão que eu sou Deus. Deus vai citar isso, né? Eu vou reconstruir as cidades, as ruínas, e aumentarei o número de pessoas. Mas não por aumentar tão somente. Deus diz que vai aumentar como um rebanho santificado, consagrado para sacrifícios, como nas festas fixas em Jerusalém. Por quê? Quando chegava a época das festas fixas, o povo levava os rebanhos consagrados para Jerusalém. E nisso que ele levava os rebanhos consagrados, aqueles rebanhos ficavam separados esperando um momento
para o sacrifício. Você deve estar assustado, né? Porque depois de tanta palavra de juízo, eu vou dizer que Deus iria multiplicar todo mundo para que eles servissem como rebanhos, né, de consagrados, e você deve estar se perguntando: pastor, vai morrer todo mundo? Essa palavra o Senhor disse que se estendeu a nós, sim, se estendeu a nós. E fica calmo, que eu vou te explicar exatamente que rebanhos consagrados para o sacrifício são esses. Amado, eu, você, todo mundo que está assistindo, nós somos rebanhos consagrados, eu vou te provar. Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você entendeu por que essa palavra chegou até nós? Você entendeu por que ela se estendeu até nós? Quando nós somos limpos de toda a nossa iniquidade, quando nós somos limpos de todo o nosso pecado, largamos os nossos ídolos, entramos novamente num caminho de restauração espiritual, num caminho de volta para os braços do Senhor, Ele zela pelo seu santo nome, para que o nome dele não seja profanado novamente por causa da nossa vergonha. E aí Deus começa a arrumar a nossa vida. Ele nos dá novamente propósito, ele nos dá uma vida com propósito, ele arruma de novo. Ele coloca as coisas no lugar. A nossa vida passa a ser uma vida organizada, uma vida que vai entrando de novo nos eixos. Aquilo que não acontecia mais, os momentos de sequidão vão cessar. Os momentos de sequidão vão cessar na sua vida se você estiver nesse processo com Deus. Deus, ele começa a nos alimentar de novo. Deus, ele começa a colocar as nossas vidas em ordem novamente. Nós vamos multiplicar. Isso é gerar vida, capacidade de vida. É a maior capacidade que Deus pôde nos transmitir enquanto Criador para a criatura. E aí, amados, é o que eu quero te falar. Nós crescemos, multiplicamos como rebanhos consagrados. Hoje a igreja do Senhor é o rebanho consagrado. E aí nós não nos conformamos mais com esse mundo. Nós não entramos novamente na forma do mundo para não profanar o nome do Senhor. Nós não nos conformamos. Mas nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, porque estamos vivos. Não vamos morrer mais. Santo, porque estamos separados, tentando fazer a vontade de Deus através de uma separação do pecado. Agradável, porque isso agrada ao Senhor, que é o nosso culto racional. Quando nós adoramos o Senhor deliberadamente, racionalmente. Quando eu digo, Deus, eu te amo por tudo que tu és, eu te adoro por tudo que tu és. É para isso que ele está nos consagrando. Amém, querido? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Fica com essa palavra de Ezequiel e olha, não me abandona não, porque semana que vem tem uma palavra de Ezequiel. Semana que vem, a gente nem sabe quando vai gravar, né? Próximo episódio tem uma palavra de Ezequiel tremenda para você e para mim. Vem, só vem, porque Deus está restaurando as nossas vidas. Amém, querido? Fica com Jesus, querido.